Estamos iniciando hoje uma nova série de mensagens. O nome da série é Jornada de Fé. Uma jornada de fé. O que é jornada? Pesquisando um pouco no dicionário, o dicionário traz para nós algumas definições sobre o que pode ser jornada. Jornada pode ser identificado como um dia de trabalho. Jornada pode ser identificado também como uma expedição militar. Jornada pode ser entendido como um dia de viagem a pé. Jornada, de maneira simbólica, pode se referir à vida. E nós vamos, nesses domingos próximos, falar sobre essa jornada de fé, referindo a jornada como a vida. A nossa vida é uma jornada de fé. A nossa vida é um caminhar, a nossa vida é uma luta intensa. É passar por vários caminhos, caminhos tortuosos, caminhos apertados, com muitas pedras, caminho onde nós vamos passar por felicidade e por tristeza. A nossa vida é uma jornada de fé. Só que quando nós abrimos a palavra do Senhor, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao versículo 2, o autor de Hebreus, ele nos ensina que nessa caminhada que eu, que você, nós estamos como cristãos, nós devemos caminhar essa caminhada olhando fixamente, firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Nós como cristãos, nós não podemos seguir essa caminhada se não olharmos para esse Senhor. Porque quando caminhamos, ou quando ousamos caminhar, entrar nessa jornada, sem ter a perspectiva, sem ter o olhar fixo em Cristo, possivelmente nós vamos largar o barco, afundar, nos perder por aí. Nós precisamos olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Jornada pode ser então definido aqui como vida. Uma jornada de fé, uma vida de fé. Quando nós falamos sobre jornada, quando nós falamos sobre vida, nós começamos a pensar que a nossa vida, de irmãos, nossa vida não é fácil. A vida que nós temos vivido não é fácil. E o texto de João, no capítulo 1, no versículo 14, diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Observando a nossa vida, o que dizer para um pai que vê chegando em casa o caixão de um filho? O que dizer para uma mãe que durante o dia inteiro abriu os armários, abriu a geladeira 1, 2, 3 vezes, na esperança de encontrar lá um alimento que talvez ela não tinha visto antes? E naquele dia ela sabe que ela vai passar fome. O que dizer para uma pessoa que descobriu que, infelizmente, ele tem pouco tempo de vida por causa de uma doença? O que dizer para pessoas que estão passando por necessidades? O que dizer para pessoas que sofrem rejeição? O que dizer para meninos e meninas que estão sofrendo de diversas formas? O que nós podemos dizer para essas pessoas? Bater nas costas delas e dizer: Deus te abençoe, Deus vai te consolar, capaz o Senhor seja contigo? Sim, mas somente isso? É somente isso que nós esperamos quando passamos por alguma situação difícil? É somente isso que nós queremos ouvir quando a situação está complicada? Alguém batendo em nossos ombros ou nas nossas costas e dizer: Deus seja contigo? Irmãos, a forma como nós falamos sobre Deus, a forma como nós apresentamos Deus para as pessoas, ao bater nas costas, ao dizer tais palavras, parece que nós apresentamos para essas pessoas um Deus que é insensível, um Deus frio, um Deus que só pode me dar o consolo. Não estou dizendo aqui, irmãos, que o consolo de Deus não é nada. Eu quero que os irmãos percebam que Deus, Ele vai nos dar o consolo e mais.
O texto aqui está nos dizendo que Deus nos dá muito mais. A nossa vida é uma jornada de dificuldades, a nossa vida é uma jornada difícil de caminhar, difícil. Só que nós precisamos compreender o que vai de fato nos mover a cada dia a vencer o leão, a cada dia a andar, trilhar, caminhar e enfim chegar ao dia da vitória. O que vai nos mover? O Evangelho de João foi escrito bem no final da primeira era cristã. E quando João escreveu este Evangelho, o objetivo dele era simplesmente mostrar Cristo, para que quem pudesse ler, quem ouvisse as palavras que João escreveu, criasse fé, sabendo que Cristo é o Senhor. E mais, ao saber que Cristo é o Senhor, a expectativa do apóstolo João era que esses homens, essas mulheres, tivessem vida eterna. O Evangelho de João é um evangelho maravilhoso. O Evangelho de João, ele nos apresenta um Cristo que se preocupa com a humanidade de tal forma, um Cristo que chega perto de quem está passando fome e multiplica pães. Só que o mais interessante no Evangelho de João, Cristo não somente multiplica o pão para quem passa fome. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, Jesus chega para os seus discípulos, para as pessoas que estavam passando por necessidade, diz: vocês precisam de pão? Eu sou o pão da vida. Eu posso dar para vocês algo a mais. Em João, capítulo 8, versículo 12, Jesus chega para homens cegos espirituais e diz: eu sou a luz do mundo. Jesus chega também para os seus discípulos em João 10, dizendo: eu sou a porta. Vocês estão sem caminho, não sabem por onde ir, não sabem onde chegar, eu sou a porta. Jesus diz mais: eu sou o bom pastor, João 10. Aqueles que estavam parecendo que não tinham um pastor, Jesus fala: olha para mim, olhe para mim, eu sou o bom pastor. Jesus diz mais: quando Maria, infelizmente, vê o seu irmão morto, Jesus fala: é certo que ele vai ressuscitar. E Maria: não, Senhor, eu acredito nisso. Eu acredito que meu irmão vai ressuscitar, no fim, ele vai ressuscitar. E Jesus responde para ela: todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Foi naquele dia que Jesus ressuscitou a Lázaro. E ele disse a seguinte frase: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus, no Evangelho de João, ele se apresenta como: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 15, ele diz: eu sou a videira verdadeira. O que Jesus é que não supre a minha necessidade? O que Jesus tem que não pode suprir a minha carência? O que Jesus é, ele é tudo que nós precisamos. O Evangelho de João, então, ele traça essa visão de Jesus, nos mostrando que Jesus, ele é tudo que nós precisamos. Só que o texto que nós lemos, o capítulo 1 de João, é o sumário de todo o Evangelho. O capítulo 1 de João é a síntese de tudo que está escrito nos outros 21 capítulos. O capítulo 1 de João é a síntese. E o versículo 14, ele está falando que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Nessa noite, eu quero compartilhar com os irmãos sobre o seguinte tema: uma jornada de sacrifício. Uma jornada de sacrifício. Observando a vida de Cristo, nossa vida é consolada, nós conseguimos lutar, nós conseguimos ter esperança. Sabe por quê? Porque Cristo, ele passou por essa vida, ele viveu uma vida, uma jornada, que também foi difícil, que também foi tensa, que também tinha seus altos e baixos. E o texto começa dizendo: e o Verbo
se fez carne. A expressão que nós encontramos no grego para verbo é logos. Logos significa palavra. E o texto está dizendo, o Logos se fez carne. Toda vez que João usa esse termo Logos, ele está se referindo ao ser divino, a segunda pessoa da Trindade, aquele que já existia. Em João capítulo 1, versículo 1, diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João nos apresenta o Verbo, a palavra, como a segunda pessoa da Trindade. Então quando João nos apresenta esse verbo, ele está falando, esse verbo não é um qualquer, esse verbo já existia, esse verbo é o próprio Deus, esse verbo é Deus. E mais, diz no versículo 2, de João 1, 2, diz o seguinte, que esse verbo estava com Deus na criação, e esse verbo foi o agente pelo qual houve e existiu esse mundo. Este é o verbo. Esse verbo se fez carne. A palavra para carne no grego é uma palavra muito rude, é uma palavra muito ruim. A palavra sarke significa carne, e dá a entender que esse verbo, ele se fez carne como eu e como você. Ele tinha necessidades, ele passava fome. Muitos por aí acreditavam que Deus veio em forma, ou melhor, que Deus veio aparentemente como homem. Só que João aqui nos ensina que não, ele veio em forma de homem, ele veio como nós. Ele sofreu como nós. Filipenses capítulo 2, versículo 6 ao versículo 7 diz o seguinte: ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Na teologia reformada, nós acreditamos que a encarnação de Cristo é um dos estágios de humilhação. Imagine, ele que era o rei, o dono do mundo, hoje estava lá encarnado. Aquele que tinha nas mãos, aquele que tem nas mãos todo mundo, que criou o universo inteiro com suas mãos, agora é uma criança pequena, numa manjedoura, frágil, limitado pela sua condição física. Isso é a maior loucura que João contou para os seus ouvintes, seus leitores, e a maior loucura que o cristianismo prega até hoje. Deus se fez homem, Deus se fez carne. É ilógico isso. Quando o grego lia isso, o grego ficava indignado, porque para o grego de linha de várias filosofias, era impossível algo de bom vir da carne. Na verdade, carne era a prisão da alma. E quando João diz, não, há uma compatibilidade. Houve um dia que Deus, o Santo, habitou em carne sem pecado. Foi possível isso. Isso foi um absurdo. Isso foi um absurdo lógico e filosófico. As Escrituras dizem que Jesus Cristo, ele cresceu em graça, sabedoria e estatura. As Escrituras nos ensinam que Cristo viveu alegrias. Lucas 10, que Cristo passou e sofreu e teve compaixão. Marcos 1, Jesus passou por tristezas. João 11, Jesus sentiu pavor e angústia. Marcos 14, Jesus sentiu ira. João 2, Jesus ficou indignado. Marcos 3, Jesus sentiu irritação. Marcos 10, Jesus passou por frio, Jesus passou por fome, Jesus tinha desejos, Jesus foi homem. E a pergunta que nós podemos nos fazer, por que se encarnar? Ele poderia muito bem, sugestão nossa a Deus, poderia muito bem o Senhor nos salvar aí dos céus, sentado no seu santo trono, fazer alguma coisa,
nos perdoar daí de cima? Não, não poderia. Não é possível. Recentemente eu vi umas reportagens que mostravam algumas famílias que passou por algumas dificuldades em relação à saúde. E a doença que eles estavam falando era sobre o câncer. Aí eles mostrou uma família muito alegre, onde o pai estava com câncer, fazendo já os vários tratamentos que ele tinha que fazer, começou a perder cabelo. Os filhos, que eram 6, vendo que o pai, que era um cara cuidadoso, um cara todo preocupado com a aparência, os filhos vendo que o pai estava perdendo cabelo, num sábado pela manhã, foi lá todos eles, rasparam a cabeça, chegaram perto do pai e abraçaram o pai. Isso foi filmado e o pai na hora fica todo comovido, chora. Essa atitude desses filhos mostra empatia. Pai, nós estamos com o Senhor. A encarnação, ela é uma empatia do Senhor para conosco. Só que a ilustração que eu usei é ínfima perto do que é a encarnação. A encarnação é Deus dizendo para mim e para você: eu estou contigo, eu estou conhecendo o que você conhece, e mais, realmente, eu me importo muito com você. Só que o texto continua dizendo para nós: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitar, skenosen, significa tabernacular. Nós poderíamos falar: o Verbo se fez carne e tabernaculou com nós, conosco, entre nós. O Verbo tabernaculou, isso remete aonde? Antigo Testamento. Quando o povo de Israel tinha no deserto, tinha lá na terra onde eles iam entrar, a tenda. E aquela tenda simbolizava a presença do Senhor. A Arca da Aliança também simbolizava a presença do Senhor. Aqueles homens poderiam, no meio do deserto, naquela cidade onde eles iam adentrar, perceber a presença do Senhor com eles. Deus estava com eles. E quando o texto diz que Cristo se encarnou e Ele tabernaculou, o texto está dizendo que o próprio Deus está conosco. Qual o nome dele? O nome dele será Emanuel, Deus conosco. O tempo todo nós podemos perceber que a interação do Senhor, que o desejo do Senhor é essa relação de intimidade, essa relação de amor e vida que Ele quer nos oferecer. Gênesis capítulo 1, 2 e 3, nós temos ali a descrição da criação do mundo e de como devia ser a nossa vivência com o Senhor. E essa vivência foi quebrada pelo pecado. E diz o texto que o Senhor sempre, na virada do dia, tinha relação, uma comunhão com o homem. Sabe o que Deus quer com a tenda? Sabe o que Deus sempre quis com essa relação no Antigo Testamento? Era resgatar aquilo que foi quebrado pelo pecado, a comunhão. Daí, João apresenta para nós um Cristo. Nós não mais precisamos de uma tenda, nós não mais precisamos de uma arca, não precisamos mais de nada que é obscuro. Nós temos hoje o próprio Cristo, o próprio Deus habitando entre nós. Entre nós. É Deus habitando entre nós. E o texto continua dizendo a qualidade dessa vivência, a qualidade dessa habitação entre nós. O texto diz: cheio de graça e de verdade. Ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Ele habitou cheio de graça e cheio de verdade. E se nós observarmos todo o discurso, todos os evangelhos a respeito de Cristo, irmãos, não tem como não perceber que Cristo de fato, Ele exalava essa graça. Um exemplo muito bom é o exemplo que ocorre lá em Mateus capítulo 8, quando Jesus cura um leproso. Quem era um leproso? O que era um leproso? Leproso era um homem ou uma mulher, era uma pessoa que
depois de descoberta a sua doença, devia sair de casa, passava fome, vivia fora da cidade, ninguém podia tocá-lo. E mais, quando as pessoas andavam perto de um leproso, geralmente o leproso devia gritar, mostrando o seu vexame, mostrando sua vergonha: eu sou leproso. Sabe o que Cristo faz? Andando fora da cidade, Mateus 8 diz isso. Antes de curar esse leproso, a primeira coisa que Jesus faz, ele toca nele. Ninguém poderia fazer aquilo. Eu creio que aqui foi a maior cura que teve. Creio que aqui foi o maior sinal de graça que teve. Talvez não precisava nem de ter a cura física, mas Jesus curou naquele homem. Tocou naquele homem. Logo depois Jesus curou. Conta uma história de um médico que foi fazer um trabalho na Índia. E esse médico tinha vários leprosos. E um deles era um senhor de idade. Esse médico pegou esse senhor para levar para uma salinha. E nesse pegar, o senhor começa a chorar, chora e chora. E o médico: o que houve? Está doendo em algum lugar? Não está doendo nada. Mas o que foi? O que é? É porque há 7 anos que ninguém me toca. Há 7 anos que ninguém me toca. Jesus era cheio de graça. Ele tocava as pessoas. Ele amava os rejeitados. Jesus amava as pessoas. Graça é um nome que nós damos para o amor de Deus àqueles que são pecadores. Jesus habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Há uma dificuldade muito grande para mim, para você, para nós, como igreja, de conciliar verdade e graça. Geralmente nós vamos para os extremos. Eu amo e não sou verdadeiro, ou eu sou verdadeiro e não consigo agir com amor. Quando eu amo e não consigo agir com amor, quando eu sou verdadeiro e não consigo agir com amor, eu sou bruto. Quando eu amo, só que é um amor sem verdade, eu sou hipócrita. Estava uma mulher que foi pegada, flagrada em adultério, e essa mulher foi levada diante do Senhor. Interessante observar que o Senhor, Ele corrige todos que estavam ao seu redor. Verdade. E no final, no seu discurso, na sua conversa com a mulher, Ele disse: vais e não peques mais. Jesus não passa a mão na cabeça dela, dizendo: é isso, minha filha, estou aqui para te ajudar no que deve ver. Não, Deus corrige ela, sem expor ela. Graça e verdade. Graça e verdade. Ele habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. Uma história, conta a história de um rei persa que amava muito o seu povo. Esse rei persa amava muito os seus súditos. Um dia, esse rei decidiu se disfarçar, pegou umas roupas velhas e saiu pela cidade afora. Nessa saída, ele encontra com um homem, um carvoeiro. Conversa vai, conversa vem. O rei gosta daquele homem. Começa a ter uma amizade, começa a rolar uma amizade. No outro dia o rei volta, no outro dia, no outro e no outro. E o rei nunca mostrou sua real identidade para aquele homem. Sempre se apresentava como um homem qualquer, um amigo. Um belo dia, aquele homem começa então a abrir para o seu amigo o coração. E ele começa a dizer: olha, a vida aqui no reino é muito difícil. Eu tenho que trabalhar muito para conseguir comida. Minha saúde não é muito boa. E aquele homem começa a abrir o seu coração para o rei. Até que o rei fica incomodado e decide então acabar com aquele jogo. Ele abre o jogo e fala o seguinte: eu sou o rei. Eu mando nesse reino. Aquele homem fica tão espantado, tão maravilhado com aquilo,
Mais espantado ainda fica o rei, porque o homem não pede para o rei nada daquilo que ele dizia que tinha falta, ou daquilo que ele dizia que era difícil de conquistar. Sabe o que o homem diz para o rei? Olha o que o homem diz para o rei: deixaste o teu palácio, a tua glória, para te sentares comigo neste lugar escuro, para comer da minha simples comida, para te preocupares com as alegrias e tristezas do meu coração. Para os outros, talvez tu concedas ricos presentes, mas para mim, tu te destes a ti mesmo. E o que me resta orar, para que eu nunca perca a tua amizade. Quando Ele habitou entre nós, Ele nos ofereceu muito mais que o pão. Ele nos ofereceu muito mais que o ouvido. Ele nos ofereceu muito mais que alguns homens dizem por aí. Jesus Cristo, Ele não é o curandeiro universal. Jesus Cristo, Ele não é o seu mestre de fazer dinheiros. Jesus Cristo não é o cara que está ali sentado no trono para te dar saúde quando você bem quiser e desejar. Jesus Cristo é aquele que nos ouve, que nos ama e nos dá a sua comunhão como amizade. Ele habitou entre nós. E o texto continua a dizer: o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Quando nós falamos sobre glória, logo nós pensamos em quê? Nós pensamos em pessoas sendo condecoradas, pessoas sendo aplaudidas, ovacionadas, pensamos em glamour, pensamos em coisas grandes, pensamos em holofotes. Glória para nós é isso. Quando João diz, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, João estava falando sim, que Cristo era a expressão exata de Deus, que Cristo, pela face de Cristo, nós poderíamos ver o próprio Deus. Se você ler o versículo 18 de João 1, diz que ninguém jamais viu a Deus. Nós podemos ver a Deus como? Por meio de Jesus. O Filho unigênito é quem o revelou. O Filho unigênito é aquele que é a expressão exata do seu ser. João diz, nós vimos a sua glória. Nós vimos a sua glória. No Antigo Testamento, quando os homens viam a glória de Deus, era quando Deus vinha numa coluna de fogo e nuvem, e mostrava, evidenciava pouco, não tudo, pouco daquilo que Ele era. E mesmo assim as pessoas ficavam espantadas com a glória do Senhor. Um texto que sempre me chamou muita atenção, me deixava revoltado, era o texto de Êxodo, capítulo 33, versículo 18, quando Moisés, diante do Senhor, fala, Senhor, mostre-me a tua glória, mostra-me a tua glória, e esse é o desejo de todos os homens, ver a glória do Senhor, ter comunhão sincera com o Senhor, e tudo que Moisés pôde ver, é uma sombra obscura, longínqua, daquilo que ainda é Deus. Ninguém pôde ver Deus face a face. O Filho, o seu Filho, é quem nos revelou. Só que a construção de todo o Evangelho de João é muito linda, porque além de João nos mostrar que Cristo é em si a expressão de Deus, é a imagem de Deus, é a revelação da glória de Deus, do caráter de Deus, João, usando as próprias palavras de Cristo, nos mostra que só podíamos ou só víamos a glória de Deus quando? Na cruz do Calvário. É interessante observar isso. Irmão, se você ler em João capítulo 12, versículo 33, Jesus, depois de entrar em Jerusalém, ser aplaudido de certa forma pelos homens que queriam apenas um rei, não queriam um salvador. Aqueles homens aplaudiam Jesus, Jesus entra em Jerusalém, logo depois disso vem a comitiva, os gregos. E os gregos queriam conversar com Jesus, talvez fazer de Jesus o maior dos filósofos que houve nesse mundo. Só que a intenção de Jesus não era ser um grande filósofo.
E quando Jesus fica sabendo que aquela comitiva estava ali, Jesus fala: é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. E se o grão não cair na terra e não morrer, não rola. Eu preciso morrer. Eu preciso dar a minha vida. Eu preciso dar a minha vida, porque se eu morrer, eu darei muitos frutos. Eu darei muitos frutos. Jesus está falando que Ele será glorificado quando Ele morrer. Ele será glorificado quando Ele morrer. E para nós, isso é uma consistência muito grande. Como pode alguém ser glorificado na sua morte? Como pode alguém receber honra e glória morrendo, sendo subjugado? O Evangelho de João continua a nos apresentar. Em João 13, depois de uma conversa com os discípulos, Jesus praticamente pressiona e o filho das trevas se levanta, pronto para trair Jesus. E quando Judas sai da conversa com Jesus e com os discípulos, Judas sai na intenção de fato de trair Jesus. E naquela hora exata, Jesus diz as seguintes palavras: quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Jesus estava dizendo que a traição que Judas iria cometer era sinal de sua glorificação. Jesus estava prestes a morrer. João capítulo 17, quando Jesus estava orando, fazendo sua oração sacerdotal a favor de seus discípulos, pouco antes de sua morte, Jesus diz, orando: Pai, glorifica-me em Ti, porque já é chegada a minha hora, glorifica-me em Ti. Irmãos, Jesus via sua morte como um sinal da glorificação, como um sinal evidente, máximo, o apogeu, onde iria mostrar e evidenciar para o mundo a glória de Deus. O que afinal é a glória de Deus? A glória de Deus é percebermos Deus como Ele é. Glória de Deus é ver quem Deus é. E na cruz do Calvário, eu e você, todo mundo, judeus, gentios, crentes, não crentes, homens fiéis e infiéis, veriam na cruz, ali, o sinal do grande amor de Deus, e veriam também o sinal da grande justiça de Deus. Na cruz, nós vemos perfeitamente amor e justiça se abraçando. Glória de Deus. Deus é amor, Deus é justiça. Nós estamos numa jornada de sofrimento, à semelhança desse Cristo. Ele nos convida a carregar nossa cruz. Ele nos convida a sofrer. Ele nos convida a viver, a trilhar os seus passos. Ele nos convida a olhar para aquilo que Ele fez. E como criança, quando o pai pisa na areia, e a criança quer pisar nos mesmos lugares que o pai, Ele nos convida a fazer isso, a pisar nos mesmos lugares que Ele pisou. Irmãos, nós devemos olhar para a cruz, devemos perceber lá a expressão máxima da glória de Deus. Vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Um puritano do século XV, John Owen, ele pregava muito sobre a glória de Deus. Ele pregava muito sobre a glória de Cristo. Em um dos seus sermões, ele disse a seguinte frase: a triste verdade é que os melhores de nós não desejam gastar tempo pensando seriamente nesse assunto, a glória de Deus. Pensamentos a respeito da glória de Cristo são muito elevados e difíceis para nós. Não somos espirituais. Se apenas nos despertássemos para crer, então demonstraríamos da glória de Cristo pela nossa maneira de viver, e até a morte seria bem-vinda para nós. Conta a história de 2 jovens moravianos, 2 jovens que ficaram sabendo que em uma certa ilha havia 3 mil escravos, donos de um cara ateu. Esse homem ateu não permitia a entrada de nenhum missionário ali. E aqueles jovens, queimando, pulsando por dentro de amor pelo Evangelho, pela glória do Senhor, eles decidem:
nós vamos nos vender. Nós vamos nos vender e vamos entrar lá e evangelizar todo mundo. Aqueles jovens, os 2 jovens, comunicam a família, comunicam os amigos. E no dia que o barco estava saindo, as pessoas ainda não estavam acreditando. Será que eles vão mesmo se vender? Porque se eles se vendessem, nunca mais veriam a família. Se eles se vendessem, nunca mais eles poderiam voltar para sua terra natal. Nunca mais eles poderiam ter aquela comunhão com o pai, com a mãe, ou com quem quer que seja. Nunca mais. Eles morreriam lá naquela terra. Aí as pessoas ainda desconfiadas, aí alguns perguntavam, e aí, vocês vão mesmo? Mas por que vocês vão? E eles mantinham um silêncio total. Quando eles entram no barco, e o barco começa a sair, os 2 gritam. Sabe por que nós estamos indo? Nós estamos indo porque nós queremos que os outros percebam a glória do Senhor. E nós queremos mais. Nós queremos que Cristo receba o sacrifício, receba aquilo que Ele tanto conquistou por sua cruz. Aqueles que percebem a glória do Senhor, aqueles que amam o Senhor, aqueles que, como João, a semelhança de João, percebem e veem a glória de Cristo, eles não têm medo de se entregar, eles não têm medo do sofrimento, eles não têm medo da morte. Irmãos, nós precisamos vislumbrar a glória de Cristo para poder caminhar. Nós estamos numa jornada à semelhança do nosso Senhor. Mas Ele pagou por nós. Mas Ele sofreu a cruz por nós. Nós estamos numa jornada. A nossa vida é difícil. E muitos estão por aí a perguntar: Deus, e minha situação? Deus, e meu problema? Deus, e minha vida? Eu sei que Cristo veio. Eu sei que Ele se fez carne. Eu sei que Ele habitou entre nós. Eu sei que a glória dEle, na verdade, foi um momento de humilhação, onde Ele revelou a grandiosidade, claramente, teu amor e a tua justiça. Eu sei tudo isso. Mas eu não consigo aplicar João 1,14 em minha vida. Esse ano eu ouvi uma história que me tocou muito. Uma história simples e que pode ilustrar isso. Certa vez um menino pediu para o pai um cachorro. Pai, eu quero um cachorro. E o pai do menino falou assim: meu filho, você não vai ter cachorro. Não vai ter, é muito trabalhoso. Pai, eu quero um cachorro. Filho, você não vai ter. Pai, mas eu quero muito. Tá bem, você vai ter que trabalhar muito. E cada coisa que você fizer em casa, você vai ganhar uma moedinha. No final do mês, se você tiver o dinheiro suficiente, nós vamos e compramos o seu cachorro. O filho, então, começa de uma forma, irmãos, imagine, uma forma espantosa, a ajudar o pai em tudo. O filho faz de tudo. Ajuda o pai, ajuda a mãe, faz tudo em casa. E no final do mês, ele tem mais ainda, mais do que ele precisava do dinheiro. Alegre, animadinho, chega o pai: pai, vamos lá comprar o cachorrinho? Vamos sim. O pai leva ele no local. Lá eles encontram vários cachorros. Vários. E o menino entra, do jeito que eles são, e vê de longe um cachorrinho e aponta: eu quero aquele. E aponta de novo: eu quero aquele, falando para o vendedor: eu quero aquele que eu quero. Vendedor: não é esse que você quer. Não, é aquele que eu quero sim. Não é esse que você quer. Tá vendo? Aquele cachorrinho ali, ele estava na rua, foi trazido para cá, ele está sem a perna. O menino falou assim: é esse que eu quero. Levantou a calça e mostrou a prótese. Eu sei muito bem como cuidar dele. Sabe por que Cristo veio como homem, habitou entre nós? Porque Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é padecer. Ele sabe o que é ver morte. Ele sabe o que é passar por fome. Ele sabe o que é ser rejeitado. Ele sabe o que é passar por angústia. Ele sabe o que é estar num dia onde você precisa de um consolo, de um abraço, e todas as pessoas te rejeitarem.
Ele sabe o que é estar numa cruz e as pessoas ridicularizar o seu sofrimento. Ele sabe o que você passa. Ele, o verbo da vida, o Senhor do universo, teve uma jornada de sofrimento. Eu não espero uma vida diferente. Não espere uma vida diferente. Mas saiba que cada sofrimento que você passar, Ele compreende. Ele sabe muito bem o que você sente. Que Deus nos abençoe. E que a experiência dEle, aquilo que Ele fez por nós, seja o suficiente para nos consolar e nos dar esperança, para dar um primeiro passo, o segundo, e até chegarmos no dia onde veremos Ele face a face e viveremos eternamente com Ele.